Olá, em março, quando o Papa Francisco completou seus 10 anos como pontífice, como Papa da Igreja Católica, eu fiz um breve vídeo onde comentava aquilo que para mim é o centro da diferença entre Francisco e os papas precedentes. E eu dizia que, ao meu ver, a diferença está em que Francisco é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II como maneira de pensar, quer dizer, todos os papas precedentes, Paulo VI, João Paulo I teve pouco tempo, João Paulo II e Bento XVI, migraram para o Concílio Vaticano II, tendo já pré-estabelecidas as suas estruturas teológicas. Francisco foi formado teologicamente no período conciliar e, portanto, ele é o primeiro Papa do Concílio no seu sentido mais absoluto, ou seja, a maneira de pensar de Francisco é a maneira do Concílio Vaticano II. Porém, tem uma questão que eu tenho que trabalhar hoje, que é a questão do método. A diferença não está no fato de que ele simplesmente viveu o evento, mas Francisco assume um método que tem amplo uso no Concílio Vaticano II, de maneira muito particular, nós o vemos na Gaudium et Spes, e que o distingue claramente do predecessor, Bento XVI. Cardeal Casper diz isso claramente. Entre Bento e Francisco, nós temos uma distinção metodológica e de assentos teológicos, ou seja, Bento olha para uma realidade a partir de um método, Francisco olha para outra realidade a partir de outro método. E eu, usando as categorias que nos dá um jesuíta, Padre Gerhard, digo que, em comunhão com esse jesuíta, que existem três grandes características no método de Francisco. A primeira é a questão da sua teologia, ou o modo como ele faz teologia. A segunda é a questão da opção pelos pobres. A terceira é a questão muito jesuítica, muito própria dos jesuítas, do discernimento. Primeiro, Francisco tem um método teológico distinto do que era o método de Bento XVI. Ou seja, o método de Francisco é um método indutivo. Ele parte da realidade, inclusive ele diz isso amplamente, disse até para nós, teólogos, em um convênio aqui em Roma, partam da realidade do povo de Deus. Quer dizer o quê? Bento XVI, como um bom alemão, partia evidentemente daquilo que é o ideal, a ideia. Francisco parte da realidade. Ele tem um método indutivo. A partir da ideia, ou melhor, a partir da realidade, nós vamos formular as ideias. Na base deste método está o método muito divulgado na América Latina, ver, julgar e agir, que as conferências episcopais usaram, que inclusive a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II usou, que o Papa João XXIII praticamente aprovou com a Mater et Magistra, que é um método do começo do século XX, ou seja, ver, olhar a realidade, julgá-la através das categorias evangélicas, agir, pensar como é que nós vamos atuar nessa realidade. Esse é o método de Francisco. E ele o recebe do Concílio Vaticano II, sim, mas Francisco cresce no contexto argentino. E nós temos que lembrar que na Argentina, neste período, borbulhava uma teologia que é a chamada teologia do povo. A teologia do povo, ela é uma ramificação, ou é a ramificação argentina da teologia da libertação. Ela é reconhecida como uma teologia da libertação. Tem um texto muito interessante do padre Scanone, A Teologia do Povo, as raízes teológicas do Papa Francisco, não sei se já está em português, mas aonde ele vai exatamente descrever a teologia do povo como uma teologia vertente da teologia da libertação, em que a categoria principal é a categoria de povo como um grupo que vive de uma cultura. A teologia da libertação tem vários assentos e são várias teologias da libertação, dentre elas a teologia do povo. Essa teologia, ela valoriza muito a categoria de povo como este grupo que tem uma identidade cultural muito própria. E dentro deste grupo, os pobres são aqueles que se apegam mais a essa identidade exatamente para poderem sobreviver. Então, Francisco tem uma teologia base e um método base. O método é sempre indutivo, de baixo para cima. A teologia que o ajuda a fazer isso é a teologia do povo.
E por isso que nós passamos para o segundo elemento, que é a opção preferencial pelos pobres, muito próprio em Francisco. A opção preferencial pelos pobres, que ele diz sempre e repete sempre, é uma opção cristológica e evangélica, ou seja, os pobres estão no centro do evangelho, vem exatamente desse método. Porque Francisco diz claramente para nós, lá no Evangelii Gaudium, que os pobres conservam o sensus fidei. Escutando os pobres, nós escutamos aquilo que é o sentido da fé. Porque eles são os mais próximos do chão de fábrica, digamos assim. Quer dizer, eles são aqueles que, pelo sofrimento, pelo abandono, pela marginalização, não tem outra coisa senão o próprio Deus. E aí vem a opção preferencial pelos pobres como parte do método de Francisco. A igreja dos pobres, como ele diz, seria o sonho de Francisco. E aí nós passamos para o terceiro ponto do método de Francisco, que é aquilo que os jesuítas chamam de discernimento. Quem conhece um pouco os exercícios espirituais de Santo Inácio, sabe que o discernimento é a capacidade de reconhecer as moções interiores para descobrir o que em nós vem de Deus e o que em nós vem do espírito do mal. E discernir como é que nós vamos depois tomar as nossas decisões. Os exercícios de Santo Inácio dizem que no tempo da desolação, ou seja, quando nós estamos assim como que secos da presença de Deus, não se tomam decisões. E no tempo da consolação, em que nós sentimos mais fortemente a presença de Deus nas nossas vidas, ali nós teremos mais clareza para decidir. A questão do discernimento é fundamental para entendermos Francisco. Francisco, e ele diz isso também, não toma decisões assim rápidas, imediatas. Ele reflete muito, escuta muito, para poder saber o que de fato vem do Espírito Santo e o que não vem do Espírito Santo, dentro da comunidade eclesial. Então, repito e termino aqui, os três elementos que, a meu ver, em comunhão com esse jesuíta, Padre Gerard, são metodológicos e formam o método de Francisco, são a sua teologia, que parte de um método indutivo, a sua opção preferencial pelos pobres e a sua lógica bem jesuítica de discernimento.